Os alimentos que fazem mal, mas que mesmo assim nós comemos, são muitos, muitos mesmo. Alguns você pode até comer imaginando que ele não tem nada demais, ou que são inofensivos, mas acredite, não são. A forma como muitos são feitos vão te dar um nojinho e repugnância. É verdade, e claro que nunca mais colocar esse alimento na boca vai com certeza prevalecer. E de verdade, eu espero que consiga, pois esses alimentos de aparência bonita e infelizmente muito gostosos fazem muito mal e te prejudicam aos poucos e em silêncio. Eu sou a Thalita Flores e hoje te apresento 5 alimentos que você ama e são feitos de forma nojenta. Número 1. Nuggets. Os nuggets de frango são bastante consumidos por crianças e adolescentes. Não tem só pedaços de frango selecionados em sua composição. Só metade da sua receita realmente leva pedaços da carne. O restante dos ingredientes para a composição é bastante nojento. Muita gordura, pedaços de pele, ossos, nervos e tecido conjuntivo. Alguns nuggets chegam a ser basicamente apenas vasos sanguíneos, gordura, nervos e cartilagens. Quase nada ou nada de carne. São muitas as empresas do ramo alimentício que fabricam esse alimento. Em algumas delas, o nuggets pode ser um pouco melhorzinho, mas sem deixar de levar coisas horríveis na sua composição. Número 2. Salsicha. Eu tenho certeza que não é a primeira vez que você vai ouvir falar que a salsicha é feita de forma horrorosa. Mas não custa falar e te lembrar de novo de cortar esse alimento de sua vida. Feita com restos de carne bovina, de frango e porco, muito sal, corante, aromatizantes e várias outras composições para disfarçar o seu sabor, a composição é misturada a uma água pulverizada que dá uma textura muito, mas muito nojenta para a salsicha, que logo após é assada e embalada. Número 3. Gelatina. Gelatina é um alimento com muito colágeno, tá certo. Tudo bem que o colágeno faz bem para o ser humano e é uma sobremesa muito gostosa. Mas então, a explicação para que a gelatina seja tão rica dessa proteína é porque ela é feita do colágeno retirado dos tecidos, ossos e cascos de vacas e porcos. O processo começa com a trituração das partes que passam por um tratamento químico para quebrar as estruturas celulares e liberar a proteína. Após esse processo, a solução é concentrada em evaporadores, esterilizada e seca para ser moída e virar pó, que vai direto para sua mesa. Mesmo o processo não sendo lá assim tão agradável, não dá para negar que a sobremesa é realmente boa e faz muito bem. Só não exagerar no açúcar, ok? E uma curiosidade é que a fabricação das jujubas é um pouco parecida com a de gelatina, pois leva gelatina em sua composição e outros ingredientes nada saudáveis. Número 4. Chouriço. Não existe só um tipo de chouriço. O chouriço é uma linguiça que em cada país ou região pode ser preparado de forma diferente. Em Portugal, por exemplo, eles fazem um chouriço de sangue, que obviamente tem o sangue como ingrediente principal, gordura de porco e muitos temperos que são colocados em uma tripa bem grossa. A linguiça pode ser defumada ou escaldada. E aí, você comeria? Número 5. Patê. Aqueles patês prontos, gostosos, práticos e bem fáceis para uma alimentação rápida não são nada bons o quanto podem parecer. Feito a partir da mistura de vísceras e partes dos animais, os patês são ainda misturados a temperos, farinha, leite e uma infinidade de conservantes. Precisa nem falar o quanto faz mal, né? Uma curiosidade é que o patê mais caro e chique do mundo é feito de fígado de pato, o foie gras. Mas o processo de feitura é bem tenso. Para que o órgão fique hiperdesenvolvido, as aves são submetidas a uma vida confinada e uma alimentação forçada, o que gera protestos de grupos de ecologistas do mundo todo. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau! Os alimentos que fazem mal, mas que mesmo assim nós comemos, são muitos, muitos mesmo. Alguns você pode até comer imaginando que ele não tem nada demais, ou que são inofensivos, mas acredite, não são. A forma como muitos são feitos vão te dar um nojinho e repugnância. É verdade, e claro que nunca mais colocar esse alimento na boca vai com certeza prevalecer. E de verdade, eu espero que consiga, pois esses alimentos de aparência bonita e infelizmente muito gostosos fazem muito mal e te prejudicam aos poucos e em silêncio.
Eu sou a Thalita Flores e hoje te apresento 5 alimentos que você ama e são feitos de forma nojenta. E é uma sobremesa muito gostosa. Mas então, a explicação para que a gelatina seja tão rica dessa proteína é porque ela é feita do colágeno retirado dos tecidos, ossos e cascos de vacas e porcos. O processo começa com a trituração das partes que passam por um tratamento químico para quebrar as estruturas celulares e liberar a proteína. Após esse processo, a solução é concentrada em evaporadores, esterilizada e seca para ser moída e virar pó, que vai direto para sua mesa. Mesmo o processo não sendo lá assim tão agradável, não dá para negar que a sobremesa é realmente boa e faz muito bem. Só não exagerar no açúcar, ok? E coisas horríveis na sua composição. Número 2, salsicha. Eu tenho certeza que não é a primeira vez que você vai ouvir falar que a salsicha é feita de forma horrorosa. Mas não custa falar e te lembrar de novo de cortar esse alimento de sua vida. Feita com restos de carne bovina, de frango e porco, muito sal, corante, aromatizantes e várias outras composições para disfarçar o seu sabor, a composição é misturada a uma água pulverizada que dá uma textura muito, mas muito nojenta para a salsicha, que logo após é assada e embalada. Número 3, gelatina. Gelatina é um alimento com muito colágeno, tá certo? Tudo bem que o colágeno faz bem para o ser humano. Número 1, nuggets. Os nuggets de frango são bastante consumidos por crianças e adolescentes. Não tem só pedaços de frango selecionados em sua composição. Só metade da sua receita realmente leva pedaços da carne. O restante dos ingredientes para a composição é bastante nojento. Muita gordura, pedaços de pele, ossos, nervos e tecido conjuntivo. Alguns nuggets chegam a ser basicamente apenas vasos sanguíneos, gordura, nervos e cartilagens. Quase nada ou nada de carne. São muitas as empresas do ramo alimentício que fabricam esse alimento. E em algumas delas, o nuggets pode ser um pouco melhorzinho, mas sem deixar de levar. E uma curiosidade é que a fabricação das jujubas é um pouco parecida com a de gelatina, pois leva gelatina em sua composição e outros ingredientes nada saudáveis. Número 4, chouriço. Não existe só um tipo de chouriço. O chouriço é uma linguiça que em cada país ou região pode ser preparado de forma diferente. Em Portugal, por exemplo, eles fazem um chouriço de sangue, que obviamente tem o sangue como ingrediente principal, gordura de porco e muitos temperos que são colocados em uma tripa bem grossa. A linguiça pode ser defumada ou escaldada. E aí, você comeria? Número 5, patê. Aqueles patês prontos, gostosos,